Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Falaremos sobre o tema, o propósito de Deus nas adversidades. Abacuque, capítulo 1, verso 6, está escrito: Eis que estou trazendo os babilônios, nação cruel e impiedosa, que marcha por toda a terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Meus amados, Abacuque contemplava com seus próprios olhos a iniquidade, a injustiça, a violência, a contenda, o litígio, a desonestidade, a opressão no meio do povo de Judá. E aí, Abacuque, vendo todos esses pecados, ele clama ao Senhor. E a resposta que Deus deu a Abacuque, Abacuque não esperava. Jamais imaginava Abacuque a resposta de Deus ao seu clamor. O que Deus está dizendo aqui no verso 6 do capítulo 1 para Abacuque era: Abacuque, eu vou levantar um povo ímpio, indomável, cruel, perverso, para disciplinar, para corrigir o meu povo e realizar os meus propósitos para com o meu povo. Meus amados, nos versículos de 7 a 10 de Abacuque, capítulo 1, o próprio Deus descreve esse povo, os babilônios, como um povo cruel. No versículo 7 está escrito, Deus descrevendo que os babilônios são cruéis e criam na sua própria justiça. Verso 8, Deus ainda diz que os cavalos dos babilônios são mais velozes do que os leopardos, e que esses cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina, que mergulha para devorar. O verso 9 diz que os babilônios avançam como o vento no deserto, fazendo tantos prisioneiros como a areia do mar, areia da praia. E no verso 10 diz que os babilônios riem de todas as cidades fortalecidas, pois eles constroem rampas de terra e as conquistas. E no versículo 11 diz que os babilônios tinham por Deus a sua própria força. Meus amados, aí no verso 12, Abacuque diz: ó Senhor, para executar os teus propósitos, para corrigir, disciplinar o teu povo, tu vai usar esse povo, vai usar os babilônios tão perversos, tão cruéis. Meus amados, aí em seguida, Abacuque ainda diz no versículo 12: não és tu, desde a eternidade, Senhor, meu Deus, meu santo, nós não morreremos. Quer dizer, a resposta de Deus a Abacuque, ele não esperava. Porém, Abacuque diz no versículo 12, que mesmo através Deus usando os babilônios cruéis e piedosos, ele diz no versículo 12, não morreremos. Então aqui nós temos uma lição para a nossa vida. O objetivo da disciplina, da correção de Deus para conosco é nos tornar mais santos. Não é de nos destruir. Deus levanta muitas vezes babilônios na sua vida, na nossa vida, na vida da igreja, para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Se for os babilônios que Deus vai usar como instrumento para corrigir a sua igreja, para disciplinar a sua igreja e para cumprir os seus propósitos
para com a sua igreja, louvado seja Deus. Nosso dever é apenas confiar no Senhor, porque Deus sabe o que faz, Deus sabe o que está fazendo. Não queiramos compreender o que Deus está fazendo. Nossa obrigação como servo de Deus é tão somente confiar naquilo que Ele está fazendo. Nós não devemos traçar roteiros que Deus deve seguir para nos disciplinar, para cumprir os seus propósitos para conosco. Não, é Ele quem é Deus, não nós. Contextualizando a resposta de Deus a Abacuque para os nossos dias, era como se Deus estivesse dizendo hoje para a igreja: estou levantando organizações e instituições que irão persegui-los e tomarão as suas propriedades. É como se Deus estivesse dizendo hoje para a sua igreja, para nós: estou levantando juízes corruptos e perversos que condenarão vocês injustamente e limitarão a liberdade de vocês. Estou levantando autoridades públicas e legisladores abusivos, déspotas que farão leis permitindo a promiscuidade, permitindo o roubo por necessidade, permitindo o assassinato de nascituro e uso de drogas. Estão levantando nas escolas, nas universidades, professores ímpios e imorais para ensinar os filhos de vocês, a ideologia de gênero, o transgenerismo, a teoria da evolução e o marxismo cultural. Entenda bem, Deus não está aprovando e nunca aprovará as obras satânicas, mas Deus está dizendo o seguinte: eu posso usar qualquer instrumento para disciplinar meu povo, para corrigir o meu povo, para cumprir os meus propósitos para com a minha igreja. Meus amados, Deus pode usar os ímpios como instrumento em suas mãos para cumprir os seus planos, os seus propósitos para com a sua igreja e para também nos corrigir e nos disciplinar. Em Isaías capítulo 10, de 5 a 7, nós vemos que, embora a intenção da Assíria fosse má, Deus usou a Assíria como instrumento para disciplinar, para corrigir Israel. Romanos 8, 28, o apóstolo Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão chamados segundo o seu propósito. Paulo está dizendo aqui que no plano de Deus, no propósito de Deus, mesmo em situações adversas, mesmo em ações, mas ações terríveis dos homens, Deus pode usar isso para o nosso bem. Louvado seja Deus. Deus trabalha, meus amados irmãos e irmãs, soberanamente. E Ele, Deus, pode usar até mesmo os ímpios, usar circunstâncias difíceis, adversas, para cumprir os seus propósitos na nossa vida, na vida da igreja. Às vezes Deus responde aos nossos clamores, deixando as coisas piorarem ao invés de melhorarem. Aí nós levantamos as mãos e dizemos: ah, Deus, isso não é o que eu queria. Irmãos, você e eu não podemos dizer a Deus como Ele deve responder os nossos clamores. Muitas vezes
oramos por avivamento. E Deus diz assim: vocês querem avivamento? Eu sei purificar o meu povo. Eu sei como cumprir os meus propósitos para com a minha igreja. Aí Deus permite, sabe o quê? Aflições, perseguições, sofrimentos, injustiças. Meus amados irmãos, é preciso nós entendermos que Deus é soberano. Precisamos entender que é Deus quem orquestra os eventos e as circunstâncias adversas para cumprir os seus planos, os seus propósitos na nossa vida, na sua vida, na minha vida, na vida da igreja. Não existe circunstâncias que possa vir na sua vida, na minha vida, na vida da igreja, sem a permissão do nosso soberano Deus. Você se lembra? Aquele servo de Eliseu, em 2 Reis capítulo 6, de 15 a 17, quando o servo de Eliseu viu a casa que ele estava, junto com Eliseu, cercada pelo inimigo, o servo de Eliseu entrou em pânico, ficou apavorado. Aí Eliseu orou: Senhor, abre os olhos desse meu servo, para que ele veja o que está acontecendo. De repente, aquele servo de Eliseu, apavorado, em pânico, quando estava só olhando na horizontal, ele olhou para cima. Ele viu que em cima estava lá os anjos de Deus e os carros de fogo cercando o inimigo. Meus amados, o servo de Eliseu ali, ele contemplou realidades espirituais e ficou maravilhado, porque os seus olhos deixou de fitar a horizontal e fitou para cima. E é isso que nós, a igreja, devemos fazer. Deixemos de colocar os nossos olhos na horizontal, como fez o servo de Eliseu, mas colocar os nossos olhos para cima, porque de cima vem o socorro do Senhor. A síndrome do pânico naquele servo de Eliseu foi embora. Ele não ficou mais desanimado, não ficou mais deprimido. Meus amados irmãos e irmãs, sempre ficaremos desanimados, entraremos em pânico se mantivermos os nossos olhos na horizontal, no redemoinho da vida. Mas se mantermos os nossos olhos para cima, nós seremos vitoriosos e contemplaremos a ação do nosso Deus. Precisamos urgente enxergar realidades espirituais, porque Deus está sempre realizando uma obra de correção, de disciplina à sua igreja para cumprir os seus propósitos. E ele usa muitas vezes isso, os ímpios e as circunstâncias adversas. Que a potente mão do Deus vivo esteja sobre você, sobre a sua família e sobre o seu ministério. Vou colocar essa mensagem também no meu canal do YouTube. Compartilhe esta mensagem com outros irmãos e irmãs que você conhece. Se você não se inscreveu no meu canal, o endereço é logo aí embaixo. Clique aí, inscreva-se no meu canal. Amém.